Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade e não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo, e este canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abuso, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve aí agora, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente de Brasília com o Braddock Show. O segredo do Supremo Tribunal Federal que Temer estava entregando e acabou travado. Assistam esta matéria até o final para vocês entenderem melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Braddock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Será que o ex-presidente Temer descobriu de uma vez por todas quem é Jair Bolsonaro? Descreveu Jair Bolsonaro de uma forma correta em entrevista? E além disso, será que Temer, em 2025, já previa o que ia estar acontecendo agora em 2026 em relação ao Bolsonaro? Tudo isso a gente comenta depois na Olá Bradockers. Olá, meus amigos de bancada, é um prazer estar aqui com vocês nesse quadro fenomenal. Hoje nós vamos comentar sobre o ex-presidente Temer, que em sua entrevista de 2025, ao ser questionado sobre Jair Bolsonaro, fez uma revelação bombástica. Ele falou quem é Jair Bolsonaro de fato, ao ser perguntado se Bolsonaro era um democrata. E também falou o que ele achava sobre a condenação e possível, na época ainda era possível, prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos dar uma olhada aqui e entender exatamente o que Temer quis dizer nessa entrevista e se é que ele revelou mesmo quem é Bolsonaro. Acompanhe. Marco Antônio Villa, na época, 2025, perguntava para Temer se haveria a possibilidade de uma condenação do ex-presidente Bolsonaro. Vejam o que o Temer responde, como que ele já estava prevendo muito do que ia acontecer hoje e o que a gente já falava na época e o que já é falado hoje. Um homem que já foi presidente do Brasil. O julgamento não é correto, eu sei que você já vê os autos do processo, não sei tudo isso, mas eu gostaria do senhor, pelo que o senhor acompanhou até agora. É possível nós termos uma condenação do presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal? Se me pautar pelo noticiário atual, não é? Parece que haverá condenação. Mas este é um juízo um pouco apressado, porque, em primeiro lugar, haverá um certo desprezo pelo critério da chamada defesa, né? Que parece que não adianta se defender. Você se defende e qualquer está condenado. Então olha que interessante, pegando a análise verbal do que o Temer falou. Ele diz que se você se pautar pelos telejornais, pelo que o jornal está dizendo, já vai ter uma condenação e o Bolsonaro já está condenado. Lembrando que isso acontece, essa fala do Temer, antes de qualquer eventual condenação. O Bolsonaro não era condenado, nada. Então o Temer é bem pontual. Se você acompanhar a mídia, né, os telejornais, você vai pensar se o Bolsonaro está condenado, sem chance, já era, acabou. É isso aí. E na sequência ele fala, na minha opinião, me parece um pouco apressado, me parece um julgamento muito apressado que despreza, de certa forma, a defesa. Então, tudo que o Temer fala ali em 25, antes da condenação do Bolsonaro, se você faz uma análise verbal apenas do conteúdo que ele falou, é basicamente tudo que foi falado depois, né? Que a mídia tem um apelo muito forte, que inclusive a mídia tem uma pressa em condenar ou descondenar qualquer pessoa, taxar alguém como errado, taxar alguém como puro, inocente, e que depois que a mídia taxa, parece que isso quase se segue naturalmente. Se a mídia falou que o fulano vai ser condenado, muito provavelmente isso acontece depois. Quase como se houvesse uma tentativa de primeiro criar a vontade e a fome para depois vender o pão, e não o contrário. Ou seja, como se a mídia criasse, implantasse a ideia primeiro no grande público e depois aquilo que foi implantado acontecesse e ocorresse com muito menos resistência e fosse aceito de maneira muito mais fácil. Claro que isso é uma análise hipotética por meio do verbal, daquilo que está sendo falado. A minha interpretação é essa. E tem a fala do Temer sobre o julgamento apressado, quase que disparatando ali a defesa. Haverá um certo desprezo pelo critério da chamada defesa, né? Que parece que não adianta se defender. Você se defende e qualquer está condenado. Não é isso, a defesa poderá ser tão produtiva, tão eficiente, que derrubará as eventuais acusações. Novamente você vê que tudo que o Temer está falando é o que foi falado logo em seguida, que o processo foi muito rápido, que a coisa aconteceu de maneira muito rápida, que não teve defesa coisa nenhuma, que foi acelerado, enfim, tudo que já foi falado e vocês já estão aí calejados de saber. Duas coisas me chamam a atenção aqui. O cuidado excessivo do Temer com as palavras, então ele não fala de uma vez de maneira direta que o Bolsonaro é inocente, nem nada do gênero, mas também não fala que vai ter condenação. Me parece um excesso de cuidado muito grande aí do Temer, inclusive também em não atacar o STF, ele não fala do STF, da incoerência jurídica, nem nada.
nada, não usa esses termos, nem nada nessa fala também. E ele tensiona muito as mãos e coloca elas próximas do tronco, né? As mãos fechadas na altura do tórax geralmente são gestos de proteção. Então, quando eu fico meio receoso, não sei muito bem o que eu quero falar, eu tendo a colocar os membros mais próximos do tronco, os gestos ficam mais limitados e eles entram na frente do tórax quase como se fosse uma tentativa de escudo, né? Uma tentativa defensiva. Então, o Temer nesse momento me parece muito defensivo para falar que o processo jurídico está acelerado, está muito difícil. Ele fala, me parece que há uma certa, né? Usa termos inclusive de afastamento verbal. Me parece que há um certo processo acelerado, muito rápido. Então aqui ele vai falar da questão do processo, como está sendo feito o jurídico ali. E logo em seguida ele fala isso aqui. Eu confesso a você, eu não acho útil essa coisa de prender presidente, essa coisa, isso instabiliza um pouco o país, né? Se houver uma solução que não leve a isso, desde que as provas sejam conducentes a essa... Percebam como ele está sempre colocando a mão ali na região do tórax, né? Como se estivesse se protegendo, dá uma opinião ali e já logo em seguida volta atrás, se protege um pouco. Olha, eu confesso que não acho, né? Melhor dizendo, acho contraproducente prender presidente. Ou quer dizer, né? Claro que se as provas corresponderem a isso, etc, etc. Então, ele parece que quer dar uma opinião, mas volta logo em seguida atrás, volta 2 passos, assim que deixa escorregar um pouco a opinião, talvez a opinião verdadeira dele, volta 2 passos atrás, faz gestos protetivos, faz uma retífica verbal. Não, claro que sim, veja bem, etc, etc. Como eu disse para vocês, a sensação que me passa é como se ele quisesse falar algo mais, revelar alguma coisa a mais. Porém, por algum motivo não fala, né? Volta atrás e fica se resguardando ali. Talvez também pela mera diplomacia, para não se indispor com nenhuma parte. Enfim, o Temer sempre foi muito diplomático na forma de se comunicar, isso também não é novidade. Agora, um outro ponto que chama atenção seria o que eu chamo de Michel Temer revelando quem é Bolsonaro, né? Vejam que interessante, o entrevistador pergunta para ele se Bolsonaro é um democrata. A resposta do Temer me chama muita atenção e acho que ela foi muito assertiva sobre quem é Bolsonaro enquanto comunicador, né? Da forma que ele se comunica. Então foi a mesma coisa. Jair Bolsonaro, para o senhor, é um democrata? Eu acho que ele é interessante. Eu acho que não tem posição. Eu não diria que ele é democrata ou não democrata. Ele é um homem do mundo. Então ele vai fazendo as coisas de acordo com os momentos, né? Eu não posso fazer uma queixa. Aqui, eu acho que esse é o ponto interessante. Percebam que ele fica muito feliz ao falar de Bolsonaro, pelo sorriso do Temer, mas vejam a definição que ele dá para Bolsonaro. Ele é um homem do mundo. Então ele vai fazendo as coisas de acordo com os momentos, né? Veja que interessante, ele fala que o Bolsonaro não é nem democrata e nem antidemocrata ou não democrata. Ele é um homem do mundo que vai fazendo as coisas de acordo com o momento. A gente comentou isso em episódios anteriores aqui no Bradock, se eu não me engano, o Emilinho me perguntou se o Bolsonaro seria muito genuíno. Eu acho que essa definição que o Temer dá, de certa forma, é uma definição reveladora no sentido o que é Bolsonaro. Bolsonaro é espontâneo. A forma que ele se comunica não tem filtros. Ele não é aquela pessoa que fica colocando muita maquiagem, muito jargão na forma de falar, fica tentando bloquear muito e colocando muita coisa na frente para falar bonito. Não. Ele é, na minha visão, como o Temer bem colocou aqui nessa fala, é um homem que fala, faz aquilo que está no momento. Então, essa definição do Temer, eu acho que ela é, de certa forma, reveladora, porque ela indica, você que tem dúvida, será que o Bolsonaro é um cara espontâneo, genuíno? É. Bolsonaro é muito espontâneo, muito genuíno, e como a gente comentou no episódio anterior, pode ser até isso que tenha prejudicado muito ele em muitas ocasiões. Ser genuíno demais, ser espontâneo demais e ter essa honestidade sentimental com aquilo que ele sente, aquilo que ele acha que tem que fazer de bate-pronto. Sem colocar muito filtro, muita maquiagem na frente e ficar tentando parecer bonito. Não. Bolsonaro sempre teve aquela fala de bate-pronto. O que ele pensava, ele falava. O que ele achava correto, ele fazia. Da forma que fosse necessário, da forma que ele entendesse que era para fazer naquele momento. Essa fala do Temer, eu acho que ela é reveladora nesse sentido. Mas olha o que mais ele fala sobre Bolsonaro ser ou não democrata. Eu não posso fazer uma queixa pelo seguinte, porque no governo dele prestigiou, deu sequência ao meu governo. Ele e o Paulo Guedes deram sequência ao meu governo. Não alteraram absolutamente nada e acho que até convenhamos, foram bem sob esse ângulo, porque não impediram nada daquilo que nós havíamos construído. Pelo contrário, incrementaram o que nós havíamos construído, né? Eu não saberia dizer se no íntimo, se ele, porque vem sempre a história de tentou golpe, não tentou golpe. Eu não sei subjetivamente, no íntimo dele, o que ele pensava, né? Eu não saberia dizer. Mas eu acho que ele não, enfim... E seja democrata, não seja democrata... Você vê que ele volta atrás, né? Ele vai falar assim, mas eu acho que ele não... Será que ele ia falar que ele não tentou o golpe, que não foi golpe que aconteceu? O que será que o Temer ia falar nesse momento? Porque você vê que a voz dele fica mais aguda, ele dá uma gaguejada, ele faz ali um deslocamento visual, né? Enfim, olha pro lado, como se quisesse tirar o foco da conversa, e então muda de assunto, né? Ele estava falando do golpe, até disseram se ele teve golpe. Não, mas eu acho que ele não... Enfim, aí ele vai para um outro ponto. O que será que o Temer ia falar nesse momento? Será que ele ia dizer que não teve golpe? Que ele acha que o Bolsonaro não é democrata? O que será que ele ia dizer? Fato é que alguma coisa nesse momento o Temer ia falar, talvez para não se comprometer, ele volta atrás e muda o sentido da fala dele. Isso pra gente é considerado um ato falho, quando a pessoa deixa vazar ou deixa transparecer parte daquilo que ela não deveria ou não gostaria de revelar em público. Eu deixo pros colegas aí de bancada, deixo para você que tá assistindo esse episódio, que tá vendo esse vídeo, comentar aqui o que você acha que o Temer ia revelar nesse momento, que ele deu uma segurada, uma travada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um bom episódio para todos. Valeu! Acho que ele não, né, Consta, acho que ele não sei se ele tentou, acho que, né,
ficou aí, né? O nosso sabonete, o homem aí, você viu? É isso, é um linguado escorregadio, né? Na verdade, nesse sentido, ele é o oposto do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é transparente demais, né? Fala o que pensa, tinha aquela saidinha, se empolgava em alguns momentos, depois se arrependia dos excessos e tentava contornar, né? Com o próprio Temer, aliás, quando intercedeu ali com Alexandre de Moraes, depois dele chamá-lo de canalha numa manifestação. Já o Temer não fala nada que não seja pensado, né? Contido, de certa forma. A análise do Vitor Santos é muito interessante, né? Porque quando parece que ele vai falar, ele mesmo lembra, né, que ele é um linguado ensaboado e que ele precisa realmente manter sempre essa narrativa, né, que, enfim, rolando lero, diz um monte de coisa e não diz nada porque ele não sabe o dia de amanhã se ele vai ter que apoiar alguém que ele queria criticar hoje e vice-versa, né? Então, assim, é um político astuto. Pelo incrível que pareça, não foi um mau presidente, né, porque ele pegou ali o governo da Dilma, que destruiu o Brasil, como um governo de transição reformista. Então, tem um ponto nisso que ele diz, que Bolsonaro e Paulo Guedes seguiram um pouco a agenda. O que ele quer dizer com isso é que ele queria fazer a reforma da Previdência, que economizasse 500 bi. O governo Bolsonaro fez uma que economizou 1 trilhão. Ele trouxe governança e transparência para as estatais. O governo Bolsonaro deu um choque de gestão nas estatais. E por aí vai. Então, aquela ponte para o futuro do MDB e tudo, era uma tentativa de resgatar algum bom senso na coisa pública. O Temer tem esse mérito. A coisa foi abortada quando teve aquela fita lá com o Joesley Batista, né, que mesmo ali a gente vê, sem saber que está sendo gravado, que ele é contido, né? Ele, de certa forma, é contido ali, né? Tem que continuar esse negócio aí. Ele não abre muito o jogo, mas foi o suficiente para estancar as reformas e ele ficar no olho do furacão. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula diz que Vorcaro relatou que sofria perseguição no mercado. Presidente afirma que envolvidos no caso do Banco Master vão pagar o preço da irresponsabilidade e que recebe todos os bancos. O presidente Lula contou nesta quinta-feira que ouviu o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e um relator de que o banqueiro sofria perseguição no mercado financeiro de pessoas interessadas em derrubá-lo. O petista afirmou que se reúne com todos os bancos e que envolvidos em fraudes pagarão o preço da irresponsabilidade. Ele, Vorcaro, me contou da perseguição que estava sofrendo, que tinha gente interessada em derrubar ele. O que eu disse para ele: não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central, disse Lula em entrevista à jornalista Daniela Lima, ao portal UOL. O presidente recebeu o dono do Banco Master no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024, junto com o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, na época contratado pela instituição. A reunião não constou na agenda oficial da presidência. Além de Lula, Mantega e Vorcaro estavam presentes também Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Gabriel Galípolo, então indicado à presidência do Banco Central, Augusto Lima, então o CEO do Banco Master. O Poder 360 apurou que Galípolo não informou a Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, sobre o encontro. Em 2024 não havia ainda investigações sobre possíveis fraudes do Banco Master. Lula não deixou claro na entrevista o motivo de ter falado sobre investigação do Banco Central com Vorcaro naquele momento. O petista afirmou que depois do encontro com Vorcaro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo, e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que conversassem sobre o que o banqueiro havia dito. O presidente disse que os envolvidos do caso Master vão pagar o preço da irresponsabilidade de dar talvez o maior rombo da história do país. Estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção e de lavagem de dinheiro do país. Não me importa quem envolva político, não me importa quem envolva partido, não me importa quem envolva banco, disse o petista. Sobre o contrato do ex-ministro da Justiça e Segurança Ricardo Lewandowski com o Banco Master, Lula disse que qualquer um trabalha em qualquer empresa nesse país.
afirmou que o ex-ministro é um grande jurista e que é natural que fosse procurado. Lewandowski deixou de atender ao banco quando passou a integrar o governo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.